Carnaval e suas polêmicas. Recentemente saiu um vídeo que está muito polêmico e ganhando em massa na internet. É sobre a questão de Baby Brasil e a Ivete Sangalo, na questão do carnaval, onde ela estava com um trio elétrico em um bloco que tem uma multidão de pessoas, e a Baby Brasil acabou falando de temas como o arrebatamento e o apocalipse, que iria ocorrer daqui a 5 a 10 anos. Então, vamos falar um pouco neste vídeo sobre esse assunto que foi bastante polêmico e está sendo muito falado na internet. A gente vai aqui esclarecer um pouco sobre a Baby Brasil, se ela, no caso, tinha autoridade para falar do evangelho, sendo que ela estava em um local que não era propício devido à questão do comportamento e do bom testemunho que ela deveria dar ou estava dando, porque ali no caso, todas aquelas pessoas, a multidão que está ali, são pessoas, na maioria dos casos, alienadas. Além de serem pessoas alienadas, estavam sob o uso de drogas, bebidas alcoólicas, e ali boa parte das pessoas, eu creio que 80%, nunca ouviu falar do evangelho, ou até ouviu falar do evangelho, porém não ouviu falar de questões escatológicas como arrebatamento e apocalipse, até uma palavra muito difundida hoje em dia. Porém, muitos confundem apocalipse com destruição, e foi isso que Ivete Sangalo acreditou na hora que ela ouviu isto, que no caso apocalipse seria algo a ver com destruição, e por isso ela falou que é a palavra macetando o apocalipse. Então, neste vídeo a gente vai tratar um pouco deste assunto. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba o apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetando porque Deus está mandando um macetando certo. Oh, glória! É o macetando de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento. Então vamos por parte do início. A Baby Brasil possivelmente pode ser cristã ou simpatiza com o evangelho, pois ela está por dentro dos assuntos como arrebatamento e apocalipse, até porque essa palavra está um pouco difundida. Eu vou explicar sobre o apocalipse mais à frente. Ela, no caso, estava participando de um programa da Rede Bandeirantes, no caso no camarote ali, e de repente passou o bloco com a Ivete Sangalo. Na mesma hora que chamaram ela, que estava lá dentro, ela saiu e, como artista, ela exerceu essa função dela de artista, começou a cantar músicas de carnaval junto com a Ivete Sangalo e levando aquele povo alienado a frenesia, poder pular, dançar e tudo isso. Porém, depois disso ela acaba evangelizando, entre aspas, que ela disse que ouviu uma voz de Deus que mandou falar sobre o arrebatamento. Isso pode ocorrer sim. Deus pode utilizar e querer passar a mensagem para aquele povo, para que eles possam despertar, independente de despertarem ou não, que geralmente ali são pessoas alienadas, que estão sob efeito de drogas, de álcool, bebida alcoólica, etc. São pessoas totalmente alienadas e totalmente analfabetos bíblicos, certo? Eles, no caso, não vão captar muito. Porém, eu creio que muitos ali já ouviram falar na palavra apocalipse e também arrebatamento. Porém, a Baby Brasil, depois desse testemunho que não é tão interessante, até mesmo para as pessoas que não são cristãs, elas, no caso, conseguem ter o discernimento e reparar o testemunho da pessoa. Mesmo que a pessoa seja leiga, 100% leiga, nas escrituras sagradas, não entender muito de arrebatamento, ou até mesmo nunca ter ouvido falar, que eu acho difícil hoje com o advento da internet. Eu creio que muitos alienados que estavam ali, eles já ouviram falar em arrebatamento. E também não é pessoas por ele estar brincando o carnaval que essa pessoa é totalmente débil ou totalmente alienada. Elas têm, assim, algum tipo de conhecimento em várias áreas e ciências da vida. Porém, ela acaba lhe dando esse testemunho, cantando músicas de carnaval, compactuando com pessoas naquele frenesi, naquele contexto de alienação, e depois acaba tirando pérola aos porcos, falando sobre o arrebatamento e apocalipse. Então, isso não vai, no caso, tocar ninguém, nem chocar ninguém, porque para as pessoas que estavam ali, mesmo alienadas, bebendo, e falar do evangelho ali não vai soar muito devido ao testemunho que ela estava
participando também dessa festa diabólica. Então o grande erro, entre aspas, é esse: você participar de uma festa e falar do evangelho acaba soando como hipocrisia da parte da Baby Brasil. Porém, vamos agora esquecer essa parte e falar da outra. Ela falou do Apocalipse, estamos entrando em Apocalipse. Quando fala logo em Apocalipse, o povo já pensa em desastres naturais, destruição, que o Brasil está entrando agora em Apocalipse, que vai ter terremotos, maremotos, furacões, tsunami, etc. Tanto que o outro cantor também, da banda Psirico, também falou que ela precisa tomar remédio, etc. Isso é até normal, por ele ser analfabeto bíblico, não entender nada, ele acaba falando isso. A gente tem que relevar essas questões, porque quando fala em Apocalipse, esse povo que não tem muito conhecimento acaba achando que é desastres naturais, que o Brasil vai passar por tal coisa. Mas a Baby Brasil falou em Apocalipse em questão de que já está acontecendo sim as primeiras dores de parto, coisas que já vem ocorrendo já nos últimos 10 anos, ou até mais. Porém, ela falou na questão do arrebatamento. Aí a Ivete Sangalo, no caso, confundiu com o Apocalipse, disse: a gente não vai, ou ela falou, eu, na primeira pessoa, não vai deixar que ocorra o Apocalipse, vai macetar. Lógico que ela falou isso por não entender nada, pelo fato de algumas pessoas, e principalmente artistas de televisão, eles são analfabetos bíblicos, e eu não estou julgando. É normal, é comum, já que eles não lêem a Bíblia, é normal que a pessoa não entenda de alguma área, alguma ciência, que a pessoa não tem intimidade. Aí, no caso, a Ivete Sangalo levou para o lado de questão de destruição e acabou ficando transtornada naquele momento. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Aí esta parte agora, depois que a Baby Brasil fala essa profecia, entre aspas, sobre o arrebatamento, ela, no caso, a Ivete Sangalo, não focou na palavra arrebatamento, como a maioria das pessoas que estavam ali. Ela focou apenas na palavra Apocalipse. Mais uma vez, eu me refiro que eles entendem como desastres naturais, destruição, e como eles são mais daquela... A população em geral, não só a igreja que escuta a teologia triunfalista, mas as pessoas, elas buscam mais a felicidade. Então, quando Ivete Sangalo, o cantor lá do Psirico, ele escuta essas coisas, ele vê como destruição. Então, na mente deles, no pensamento ideológico, conceitual da mente deles, eles creem que Deus é bom, e Deus é bom, totalmente bom. Porém, Deus também é justiça e vai trazer juízo para a terra, para todos os habitantes, principalmente quem pratica o mal, ou quem pratica, no caso, imoralidades sexuais, não tem respeito com o próprio corpo, nem com a sua conduta, como são as pessoas que estão participando dessa festa. Então, ela leva para o lado da questão de desastres naturais e diz que Deus não vai permitir isso, tendo em mente todo aquele contexto de um Deus pessoal que ela criou, que a maioria das pessoas criam na mente delas, um Deus pessoal que é só amor, bondade e não julga. Então, Ivete Sangalo apenas levou para este lado e falou que não vai deixar porque Deus é maior e etc. E falou toda aquela questão que ela acabou se empazinando até para falar a palavra apocalipto, que ela ficou um pouco sem jeito e nervosa quando a Baby Brasil surpreendeu e falou de apocalipse e arrebatamento. Então ela não esperava isso, ficou transtornada, pode até olhar para os olhos dela, que ela ficou sem chão e sem saber o que falar. Então acabou tendo toda aquela confusão do contexto, onde a Baby Brasil estava também inserida nessa festa diabólica, uma festa carnal e de pessoas alienadas, insensatas e imaturas, que é o carnaval, onde Ivete Sangalo e a Baby Brasil estão ganhando bastante dinheiro, principalmente a Ivete, para estar ali, e as outras pessoas que estão ali estão apenas gastando dinheiro, ficando bêbadas, se alienando e agindo como pessoas imaturas, insensatas, só isso, e não vão ganhar nada demais. Então, para a Ivete Sangalo, que está ganhando uma grana, pro lado dela é até bom, mas pro povo que está ali só se divertindo, entre aspas, se alienando, prejudicando o corpo, a saúde com bebidas alcoólicas, com drogas. Então esse povo não vai, a mensagem não vai chegar totalmente neles devido a esse contexto. Então acaba perturbando um pouco a palavra de Deus sendo falada naquele momento, naquele contexto. Porém, como ela disse que ouviu uma mensagem para falar, ok, falou, está falado. Agora cabe saber se o povo vai pesquisar mais sobre arrebatamento, o povo que estava ali, que eu acho muito difícil. Uma maioria de pessoas alienadas que estão sob o uso de drogas. Se você chegar em festas como carnaval,
baladas, essas festas que tem paredão, a maioria do povo é pessoas insensatas e imaturas. As pessoas não estão ali usando as faculdades, as ciências, o intelecto. Estão mais pessoas se alienando, se abobalhando com uma festa apenas por frenesi. Até músicas mais idiotizadas, imbecilizadas, passam ali, cheias de pornografia e promiscuidade, as pessoas acabam cantando e repetindo como se fosse uma mantra. É totalmente um lugar de pessoas alienadas. Porém, eu creio que alguns podem sim, a partir desse momento, acabar se interessando em entender sobre arrebatamento. Embora que eu creio que muitos estão ali, já ouviram falar ou já foram para a igreja alguma vez na vida, com certeza. Porém, fica complicado quando um ser humano vai para um lugar daquele, que algumas pessoas falam que é para se divertir, porém elas precisam, no caso, organizar e repensar os valores e conceitos para estar numa festa como aquela. Mas falando dessa questão do carnaval, eu como disse, pessoas totalmente sem entendimento nenhum e discernimento bíblico, como a própria Ivete Sangalo não sabe de nada sobre questão de Apocalipse, e vão falar que vai macetar o Apocalipse. Quando ela fala, eu não vou deixar, até mesmo a gente tem que relevar que é dentro do contexto da ignorância dela, entre aspas. Ela não é totalmente culpada, que ela não tem conhecimento. Então, por ela não ter conhecimento, ela pode acabar falando essas coisas, que não vai deixar o Apocalipse, que é algo ruim. Eles veem Apocalipse como se fosse a doença que ocorreu, aquela pandemia mundial que ocorreu e matou muita gente. Então, eles veem sempre por esse lado. Embora a palavra Apocalipse significa revelação, mas tem sim os princípios das dores, as dores de parto tem guerra, os rumores de guerra, pai brigando com o filho, filho assassinando o pai, discussões, imoralidades, o crescimento da imoralidade, da promiscuidade na sociedade, a violência, a fome, tudo isso faz parte do contexto do Apocalipse das dores do parto, que é a revelação. Apocalipse é um livro que faz revelação sobre coisas futuras. E o arrebatamento é um evento que vai ocorrer com a volta de Cristo, onde todos serão transformados e levados. Porém, isso é um assunto mais escatológico que muita gente ali não vai entender. E não entendendo, vai fazer o que a Ivete Sangalo fez, falar aquelas abobrinhas, né? Como também o cantor lá do Psirico, que falou que ela tem que tomar remédio, não entende nada de nada, por ser analfabetos bíblicos, e acabam se intrometendo onde não tem conhecimento. E acabam só falando coisas que não se deve. Porém, a gente tem que relevar, porque eles estão descontextualizados desse assunto. E uma questão ruim que eu não gostei muito foi da Baby Brasil estar contextualizada dentro dessa festa de carnaval, uma festa pagã, brincando, pulando e cantando com a Ivete Sangalo, e depois veio, no caso, falar como se fosse uma profecia. E muita gente ali não vai ser tocada por essa questão da pessoa estar falando sobre ou cantando músicas mundanas e depois falar de uma profecia tão profunda como é o arrebatamento da igreja, que com certeza será o maior evento desde a fundação do universo. Então ela acabou falando disso e as pessoas não vão ser tocadas muito. Elas acabaram entendendo de maneira errada como Apocalipse e destruição. Como eu falei aqui sobre Ivete Sangalo e outro cantor do Psirico, que não entenderam nada e só levaram para o lado de destruição e acabaram falando asneiras e equívocos devido ao seu mau entendimento do assunto. E também essa questão do falso ou do mau testemunho que ela acaba dando e acaba virando como hipocrisia. Por mais que as pessoas sejam alienadas para pensar o que não deve, as pessoas são boas. No caso, boas no sentido mais sagaz. Elas são alienadas pelo pecado, mas quando é para julgar os outros, elas são especialistas. Elas vão com certeza usar o argumento porque a Baby Brasil estava naquele local, cantando músicas de carnavais e dançando, compactuando com um monte de gente que estava bêbada, praticando imoralidade sexual ou usando drogas. Então, acaba, no caso, jogando pérolas aos porcos. E outra questão também foi sobre o arrebatamento, o período que ela deu daqui a 5 a 10 anos. Eu sei que quem está contextualizado, estudando profecias, escatologias, dá sim uma impressão devido aos últimos acontecimentos, a pandemia que ocorreu alguns anos atrás, em 2020, no final de 2019, tudo isso são os princípios das dores, desastres naturais no Oriente, a guerra que está acontecendo, e tudo isso são sinais das dores de parto que o planeta Terra, o mundo está sentindo antes da volta do noivo, Jesus Cristo. Então isso, quem vive mais estudando essas questões, chega ao entendimento, à conclusão que
pode ser que aconteça daqui a 5 ou 10 anos, no caso uma década, porém a gente não sabe ainda com certeza, pode ser que seja antes ou depois, pode ser daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos, né? Mas isso vai ocorrer, eu creio que está cada vez mais próximo, porém a gente não pode apenas utilizar essas questões de o crescimento do homossexualismo, da imoralidade, a questão de guerras, pois essas coisas sempre existiram desde que o mundo é mundo, então acaba também criando argumentos para pessoas seculares e anticristãs utilizar. Porém, há sim outros acontecimentos que estão ocorrendo que a gente tem que ficar de olho, também na economia, na questão do declínio moral, do secularismo que vem ocorrendo, e tudo isso são, no caso, emblemas e coisas que podem ocorrer, que um arrebatamento possa ocorrer de um curto período, mas a gente não pode cravar que seja 5 ou 10 anos. Esse também foi o erro dela. Bastava ela apenas falar do arrebatamento, e não apenas assim, entramos em Apocalipse, que essa palavra Apocalipse, todo mundo que não estuda escatologia entende apenas como destruição, sem sentido, como o filme lá 2012, que o mundo vai ser destruído, acabar e pronto. Eles entendem dessa maneira, com a consciência, com aquele pensamento que Deus é bom, Deus não vai deixar essas coisas acontecer. Então eles acabam fazendo uma salada de fruta, uma mistureba, acaba esquecendo a justiça de Deus, o julgamento se vai cair pelas pessoas que praticam mal, e acaba ficando coisa com coisa, e ninguém no final da história entende nada, e acaba assim apenas ridicularizando o Evangelho. Eu espero que isso não ocorra, que as pessoas levem mais a sério, estude sobre escatologia, sobre o arrebatamento, mas não fique apenas na questão de escandalizar o Evangelho, principalmente pelo testemunho que ela deu por estar ali. Quem não é cristão, mesmo assim, estando ali brincando e ver ela brincando, acha que ela é semelhante a todos que estão ali. Então essa questão tem que ser pautada sobre a questão dela estar ali e querer evangelizar. Até mesmo a Ivete Sangalo acabou ficando transtornada sem entender nada e acabou falando do que não entende. Tanto ela como outro cantor lá, que acabou falando também um monte de asneira, que um povo que não entende nada, que é analfabeto bíblico e escatológico. Então tudo isso tem que ser pautado e visto, pois quando a Ivete Sangalo ouve falar sobre Apocalipse, ela só pensou nisso, em destruir, e que Deus não vai destruir nada porque Deus é bom e etc, que ela não vai permitir. Acabou entrando na festa de carnaval e um monte de gente alienada ao redor dela, que no caso fica paparicando ela, acabou balançando a cabeça, aceitando, e é isso mesmo, e a vida que segue. Muita gente ali é usuário de droga, não vai nem no caso perceber, pois estava usando droga, se prostituindo, e não vai entender o real sentido da palavra que ela falou ali. Mas tudo isso tem que ser analisado pela questão também da hipocrisia, que muita gente que está ali no meio do carnaval, ele sabe analisar as coisas, apesar de estar numa festa alienada, usando drogas, ou todo mundo ali naquele frenesi, eles vão assim acabar julgando que a Baby Brasil é hipócrita, porque no caso estava com a festa, compactuando com tudo aquilo que ocorre ali, de ruim e de mal para a pessoa, e acabou depois falando do Evangelho. Acaba dando a impressão que o Evangelho não mudou nada, ela continua mesmo cristã, participando daquilo por dinheiro, e acaba com nada. Porém, o bom sentido disso seria, no caso, as pessoas pesquisarem mais sobre o arrebatamento. E no caso também, no próximo carnaval, todas aquelas pessoas que estavam ali se alienando, no caso, tomarem juízo e serem pessoas sensatas e não participarem mais dessa festa alienada. Então, essa é a nossa conclusão que fizemos aqui neste vídeo no canal Curiosidades da Bíblia, sobre a questão de Ivete Sangalo, sobre toda essa questão do arrebatamento. Se você quiser saber mais sobre arrebatamento, temos vídeos aqui no canal sobre esse assunto, certo? Então, para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, de suas famílias, de seus familiares, com saúde, paz e tranquilidade. E também não esqueçam de estudar as Escrituras Sagradas, para poder ter discernimento e entender tudo o que está ocorrendo, e saber julgar com sensatez todas as questões que ocorrem nesta vida, ok? Então, obrigado, até o próximo vídeo.